R$ 360 por mês. Esse é o número que as simulações de aposentadoria nunca colocam como ponto de partida, mas é exatamente o que R$ 10 por dia significa no extrato do seu banco. E existe uma distância brutal entre o que esse valor faz no papel e o que ele faz na realidade, não porque o mercado falha, não porque você falhou, mas porque existe uma fase do investimento que nenhuma corretora tem interesse em te explicar com honestidade. Porque a explicação honesta termina com você questionando o produto que eles vendem. Antes de chegar nos números, quero que você segure uma imagem na cabeça. Pensa num tanque de guerra, não no movimento dele, só no processo de ligar o motor. Um motor a diesel de 30 toneladas não arranca igual a um carro de passeio. Ele exige aquecimento, pressão, ciclos de ignição. Durante esse processo, o motor está funcionando, o combustível está sendo consumido, os sistemas estão operando, mas o tanque não se move. Observando de fora, parece que nada está acontecendo. E aí, num ponto específico de pressão e temperatura, tudo engata ao mesmo tempo, e 30 toneladas começam a se mover com uma inércia que nada consegue parar facilmente. O seu dinheiro investido funciona exatamente assim, e o motivo pelo qual a maioria das pessoas abandona o processo é que elas olham para o tanque parado durante o aquecimento e concluem que o motor está quebrado. O motor não está quebrado, você só ainda não chegou no ponto de engajamento. Agora vou te provar isso com números. Todas as simulações que você vai ver agora usam 7% ao ano, que é a média histórica real do mercado brasileiro de renda variável ajustada pela inflação, número conservador, abaixo da média nominal do Ibovespa nos últimos 20 anos. Não estou usando retorno de cenário otimista, estou usando o piso do razoável. R$ 10 por dia, R$ 300 por mês, 7% ao ano. Após um ano, R$ 3.800, dos quais 3.600 vieram direto do seu bolso. O mercado adicionou R$ 200. Em 12 meses de disciplina perfeita, o retorno foi equivalente ao que você ganha numa semana de trabalho. Após 5 anos, R$ 21.500. Você contribuiu R$ 18.000. O mercado adicionou R$ 3.500. Após 10 anos, R$ 52.000. Contribuição total, R$ 36.000. O mercado adicionou 16.000. Após 20 anos, R$ 156.000. Contribuição total, R$ 72.000. O mercado adicionou 84.000, mais do que você colocou na vida toda. Após 30 anos, R$ 365.000. Você colocou 108.000. O mercado adicionou R$ 257.000. Olha o que acontece quando muda só uma variável, a contribuição. R$ 30 por dia, R$ 90 a mais por mês do que o exemplo anterior, menos do que um plano de celular premium por semana, 20 anos, R$ 468.000, 30 anos, R$ 1.100.000. A taxa foi a mesma, o tempo foi o mesmo, só mudou quanto entrou por mês, R$ 50 por dia, 20 anos, R$ 780.000, 30 anos, R$ 1.800.000. O que esse quadro esconde é o número que realmente importa. Em qual mês os seus rendimentos mensais passam a ser maiores do que a sua contribuição mensal? Esse momento existe, é calculável, e é o ponto onde o motor do tanque engaja, onde o investimento deixa de depender da sua força de vontade e começa a ter inércia própria. Com R$ 300 por mês a 7%, esse cruzamento acontece em algum momento após o 20º ano. Você passa 2 décadas colocando mais do que recebe. Com R$ 900 por mês, esse cruzamento acontece por volta do 15º ano. Com R$ 1.500 por mês, você cruza essa linha próximo do 12º ano. 3 anos de diferença no cruzamento são equivalentes a mais de R$ 200.000 no saldo final, aos 65 anos. Não por mágica, por geometria. Os anos depois do cruzamento são exponencialmente mais produtivos do que os anos antes, e aqui está o diagnóstico que a indústria financeira prefere que você não faça. O problema não é o seu retorno, o problema é quando você cruza a linha. Você provavelmente já leu que precisa diversificar, que precisa escolher fundos com boa gestão, que precisa entender a relação entre risco e retorno.
todo esse conteúdo existe, foi produzido em volume absurdo e tem um ponto em comum: ele foca no retorno como variável principal. A lógica implícita é que um retorno maior vai resolver o problema da lentidão, que se você encontrar o fundo certo, o ativo certo, a estratégia certa, o processo vai ficar menos frustrante. Essa lógica é matematicamente errada na fase em que a maioria dos brasileiros está investindo, e a indústria tem incentivo direto para manter essa lógica viva, porque produto de retorno maior significa produto mais caro, mais complexo, com mais taxa de administração, com mais spread, com mais oportunidade de venda. Vou provar com números. Você tem R$ 300 por mês, consegue de alguma forma dobrar seu retorno anual de 7 para 14%. 14% sustentado ao ano é um desempenho que a maioria dos gestores profissionais do Brasil não sustenta por mais de 3 anos consecutivos, de acordo com os dados do ranking Ambima de fundos de renda variável publicado em 2024. Mas vamos supor que você consegue. 10 anos a R$ 300 por mês, a 14%, R$ 69 mil. A 7% no mesmo período, R$ 52 mil, diferença de R$ 17 mil. Agora aumenta a contribuição de 300 para R$ 600 por mês e mantém o retorno mediano de 7%. 10 anos, R$ 104 mil. Mais do que dobro do resultado com retorno exótico, sem risco adicional, sem produto sofisticado, sem taxa de performance. O aumento de contribuição bate o aumento de retorno toda vez quando o saldo é pequeno, não como filosofia, como aritmética pura. A Dalbar, empresa americana de análise de comportamento financeiro que publica o relatório anual QAIB há mais de 30 anos, documenta que o investidor médio de fundos de ações americanos ficou 3,4 pontos percentuais abaixo do retorno do índice na última década. O motivo principal: comprar depois da alta e vender depois da queda. O comportamento de tentar aumentar retorno produz na prática retorno menor, porque ele cria volatilidade emocional que leva a decisões de timing ruins. No Brasil, o cenário é comparável. Estudo da FGV publicado em 2022 sobre comportamento de cotistas de fundos multimercado mostrou que a diferença entre o retorno do fundo e o retorno efetivamente capturado pelo investidor médio chegou a 2,8 pontos percentuais negativos ao ano. Acumulado em 10 anos, isso equivale a perder quase 30% do patrimônio possível simplesmente por entrar e sair no momento errado. Você não está investindo errado, o mercado não está te traindo. Você está em uma fase específica do processo, uma fase que tem nome, tem duração calculável e tem uma saída que não depende de encontrar o ativo certo. Tem um personagem que quero apresentar agora e vou voltar a ele mais pra frente porque a situação dele vai fazer sentido de um jeito diferente quando você tiver o quadro completo. Chama Paulo, 48 anos, analista de sistemas numa empresa de médio porte em Campinas, ganha R$ 8 mil por mês líquidos. Há 11 anos, quando teve o primeiro filho, decidiu que precisava investir. Abriu uma conta numa corretora, colocou R$ 300 por mês num fundo de índice atrelado ao Ibovespa, taxa de administração de 0,20% ao ano, uma escolha tecnicamente impecável para o momento. Nunca sacou, nunca pulou mês, nunca tentou cronometrar nada. Saldo atual, R$ 58 mil. Paulo fez o cálculo e viu que contribuiu cerca de R$ 40 mil em 11 anos. O mercado adicionou 18 mil. Ele está frustrado. Não com a corretora, não com o fundo, com a velocidade. Ele olha para o saldo e pensa: isso aqui não vai chegar em lugar nenhum. E começou a considerar um CDB de liquidez diária que um gerente do banco sugeriu, rendendo 140% do CDI sem risco. Parece melhor. Na superfície, parece um upgrade racional. Mas Paulo está prestes a cometer o erro que custa mais caro de todos. E não é porque a decisão é irracional, é porque ele diagnosticou o problema errado. A frustração do Paulo é legítima. O diagnóstico dele está errado. E o diagnóstico errado vai custar a ele uma quantia que vou mostrar no próximo bloco. Uma quantia que vai parecer absurda quando você ver o número.
R$ 290 mil. Esse é o custo do diagnóstico errado do Paulo, não o custo de uma má decisão dramática, não o custo de uma fraude, não o custo de um mercado em colapso. O custo de trocar um investimento que estava funcionando exatamente como deveria por outro que parecia melhor numa planilha de curto prazo. Mas antes de chegar lá, preciso te mostrar o inimigo invisível que a maioria do conteúdo financeiro nunca nomeia diretamente, porque nomear esse inimigo significa dizer que o problema não é você. Pensa num cano de água com um furo pequeno, não um rompimento, um furo de 1 centímetro. Num dia, você perde pouca coisa. Numa semana, ainda parece irrelevante. Em 30 anos, você perdeu o equivalente a uma piscina olímpica e nunca sentiu saindo. Esse é o comportamento das taxas de administração invisíveis nos investimentos brasileiros. Não as taxas que você vê no destaque da simulação. As taxas que estão escondidas na estrutura do produto, que incidem sobre o patrimônio todo, todos os dias, independente de o mercado subir ou cair. O Banco Central do Brasil publicou em 2023 que a taxa média de administração de fundos de renda variável ativamente gerenciados no Brasil é de 1,8% ao ano. Muitos fundos distribuídos em agências bancárias cobram entre 2% e 3% mais taxa de performance quando o fundo supera o benchmark. A Ambima registrou em seu relatório de 2024 que apenas 32% dos fundos de ações com gestão ativa superaram o Ibovespa no período de 10 anos encerrado em dezembro de 2023. 32%. 2 em cada 3 fundos que cobram mais entregam menos. Agora vou provar o que isso significa no bolso do Paulo e no seu. Paulo tem R$ 58 mil investidos, tem 17 anos até os 65, cenário 1. Ele continua no fundo de índice com 0,20% de taxa, retorno líquido aproximado de 6,8% ao ano, usando o retorno médio real do Ibovespa ajustado por inflação na última década, com desconto conservador para períodos de baixa, contribuição mensal de R$ 300, resultado aos 65 anos, R$ 320 mil. Cenário 2. Paulo migra para o CDB de 140% do CDI que o gerente sugeriu. O CDI está em 10,5% ao ano no momento da gravação, 140% disso, 14,7% bruto. Depois do imposto de renda sobre rendimentos de renda fixa, 22,5% para aplicações acima de 2 anos, o retorno líquido cai para 11,4%. Parece melhor, né? 17 anos, contribuição de R$ 300, saldo inicial de R$ 58 mil, R$ 392 mil. Espera, mas esse número é maior. Por que eu disse que era um erro? Porque a comparação certa não é essa. O CDB remunera o capital presente. O fundo de índice de renda variável, historicamente, entrega retorno real maior no longo prazo. E mais importante, o Paulo não está no CDB por motivo técnico. Ele está considerando trocar porque ficou frustrado com a velocidade, não porque fez uma análise de retorno esperado, ajustado a risco para o horizonte de 17 anos. Essa distinção muda tudo. O erro não é o CDB. O erro é o diagnóstico por trás da decisão. Meu investimento está lento, então precisa ser diferente. Isso é o que a Dalbar chama de behavioral gap. A diferença entre o retorno do ativo e o retorno que o investidor captura porque toma decisões baseadas em sensação de velocidade, não em matemática de longo prazo, mas existe um erro que vai muito além da troca de produto, e esse sim tem o custo de R$ 290 mil. Paulo está contribuindo com R$ 300 por mês há 11 anos. Quando ele abriu a conta, R$ 300 era aproximadamente 3,5% da renda dele. Hoje ele ganha 8 mil líquidos, R$ 300 é 3,6%. A renda cresceu, a contribuição ficou estagnada. O formulário de abertura de conta, digitado em 2013, ainda comanda o futuro financeiro de um homem que ganha o dobro do que ganhava quando digitou aquele número. Isso tem nome. Economistas comportamentais chamam de inércia de contribuição, e é um dos fenômenos mais documentados e menos discutidos da psicologia financeira brasileira. Um estudo do INSPER publicado em 2022
2022, sobre comportamento de participantes de planos de previdência complementar, mostrou que 83% dos participantes nunca alteraram voluntariamente o percentual de contribuição após a adesão inicial. 83%. A renda mudou, a vida mudou. O número no formulário não. Agora o custo real. Se Paulo tivesse aumentado a contribuição de 300 para 600 reais por mês no quinto ano de investimento, quando provavelmente já tinha recebido algum aumento, o saldo hoje seria aproximadamente 120 mil reais em vez de 58 mil, e o saldo projetado aos 65 com 600 reais mensais a partir de agora, 590 mil reais, 270 mil reais a mais do que o cenário atual. Por 300 reais a mais por mês. Menos do que uma academia premium, mais um streaming de vídeo. 300 reais. 270 mil reais de diferença. Não por retorno maior, não por produto diferente, por atualizar um número que ficou parado enquanto a vida seguiu em frente. E aqui está o antidiagnóstico que nenhuma corretora vai te vender num banner. Você não está investindo errado, você está investindo com o mesmo valor que decidiu num momento em que sabia menos, ganhava menos e tinha menos clareza sobre o que estava fazendo. O mercado não é lento, a sua contribuição envelheceu e você não percebeu porque ninguém criou um alarme para isso. Vou acrescentar outra camada que torna tudo isso mais urgente e que quase nenhum vídeo de finanças pessoais menciona, porque o número é desconfortável. A inflação corrói o poder de compra da sua contribuição fixa de um jeito que parece abstrato até você ver na tabela. Em 2013, 300 reais compravam aproximadamente o equivalente a 580 reais de hoje, usando o IPCA acumulado do período segundo o IBGE. Isso significa que os 300 reais que Paulo coloca hoje têm menos da metade do peso real que tinham quando ele começou. Ele está contribuindo com menos em termos reais do que no primeiro mês. E sente que não está progredindo? Claro que não está progredindo no ritmo esperado. O combustível encolheu pela metade sem que ninguém avisasse. A contribuição em reais nominais precisa crescer, pelo menos na taxa da inflação, só para manter o mesmo esforço real. Para avançar, precisa crescer acima disso. Se Paulo tivesse corrigido a contribuição pelo IPCA a cada 2 anos, uma correção de 3 a 6% dependendo do período, a projeção para os 65 anos saltaria de 320 mil para mais de 450 mil reais, no conservador, sem nenhum produto diferente, sem nenhuma estratégia nova, só reconhecendo que reais nominais perdem poder com o tempo e que o formulário de 2013 não tem mecanismo automático de correção. Por que ninguém conta isso claramente? Porque não tem produto para vender junto. Aumentar contribuição num fundo de índice de 0,20% de taxa não gera receita para corretora, não gera comissão pro assessor, não gera material de marketing, não tem botão de comprar agora. A informação que mais impacta o seu patrimônio de longo prazo é a que menos movimenta o mercado financeiro. Então, ela fica em segundo plano, trocada por análises de quais ativos estão quentes, qual fundo bateu o CDI esse trimestre, qual setor vai performar melhor no segundo semestre. E agora volta o Paulo. Paulo está sentado na frente do computador com a proposta do CDB aberta numa aba e o extrato do fundo de índice na outra. Ele vai decidir nas próximas horas. O que ele não sabe, e o que eu vou te mostrar no próximo bloco com o número exato, é quanto custa cada mês de atraso na decisão certa. Não como conceito, como valor em reais calculável hoje, nesse momento, com os dados que já temos. O Paulo tem 17 anos até os 65. Cada mês que passa sem corrigir a contribuição não é um mês neutro, é um mês que consome os dólares, os reais, mais caros do portfólio, os que têm mais tempo pela frente. Se inscreve no canal porque na semana que vem eu vou mostrar o cálculo que a maioria das pessoas faz errado na hora de calcular quanto precisa ter para se aposentar. E o erro não está no número final, está numa premissa que todo mundo aceita sem questionar. R$480. Esse é o custo de cada mês que Paulo passa sem corrigir a contribuição. Não o custo total, o custo mensal, calculado sobre o que o dinheiro deixa de render nos 17 anos que ele ainda tem. Cada mês de atraso retira do portfólio final um valor maior do que a contribuição mensal inteira que ele faz hoje. Ele está pagando mais por não agir do que custaria agir.
Agora vou fechar o quadro completo e as 3 ações que Paulo tomou quando entendeu o que estava acontecendo, mas primeiro preciso te mostrar o mecanismo por trás do número R$ 480 por mês, porque ele muda a forma como você vai enxergar cada mês de inércia a partir de hoje. R$ 1 investido hoje a 7% ao ano por 17 anos vira R$ 3,04. Simples. Agora, se você atrasar esse real por um mês, ele tem 16 anos e 11 meses de capitalização em vez de 17 anos. Parece pouca coisa, mas R$ 300 adiados por um mês, o valor de aumento de contribuição que Paulo está postergando, deixam de render ao final do período exatamente R$ 472 a mais do que renderiam se fossem investidos hoje. Cada mês de postergação consome mais valor do que o valor postergado. O atraso cobra juros sobre si mesmo. Isso é o que a geometria exponencial faz no trecho final da curva, o trecho onde Paulo está agora. E é o motivo pelo qual a decisão mais cara que a maioria das pessoas toma não é uma decisão dramática, é a não decisão. A semana que vira mês, o mês que vira ano, o ano que vira inércia do formulário de 2013. Agora o problema que ninguém nomeia corretamente quando fala sobre a fase do Paulo. Você provavelmente já ouviu que o problema do brasileiro é não investir, que falta cultura financeira, que as pessoas gastam mais do que ganham. Esse diagnóstico está errado para a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. Porque se você chegou até aqui, você provavelmente já investe. O problema não é a ausência de comportamento, é a ausência de atualização do comportamento. Existe uma diferença brutal entre começar a investir e manter um investimento calibrado com a realidade atual da sua vida. O Paulo começou, o Paulo manteve, o Paulo nunca atualizou e o sistema financeiro não criou nenhum incentivo para ele atualizar, porque atualizar contribuição num produto barato de índice não gera receita para ninguém. A pesquisa sobre inércia de contribuição do INSPER, que citei antes, aponta que o gatilho mais eficaz para revisão de contribuição não é educação financeira genérica, é um evento específico com número específico na frente. Pessoas que recebem uma simulação personalizada mostrando o impacto monetário da inércia têm taxa de atualização de contribuição 7 vezes maior do que pessoas que recebem apenas orientação sobre a importância de investir mais. 7 vezes. O problema nunca foi falta de intenção, foi falta de número concreto na frente. Então aqui está o número concreto na frente do Paulo. E o seu? Paulo, 48 anos, R$ 8.000 líquidos, R$ 58.000 investidos, 17 anos até os 65, contribuição atual de R$ 300. Projeção atual sem mudança nenhuma, R$ 320.000 aos 65. Projeção com contribuição corrigida para R$ 600 a partir de hoje, R$ 590.000. Diferença, R$ 270.000 por R$ 300 a mais por mês, 3,8% da renda líquida dele. Projeção com contribuição corrigida para R$ 900, R$ 860.000. Diferença em relação ao cenário atual, R$ 540.000 por R$ 600 a mais por mês, 7,5% da renda líquida. Esses números usam 7% ao ano, contribuição mensal constante, sem aportes extraordinários, sem herança, sem venda de imóvel, só o que Paulo já tem e o que ele pode fazer hoje. O número que Paulo vai ter aos 65 não depende de o mercado se comportar de forma extraordinária, depende de quanto ele coloca por mês daqui pra frente. Essa é a variável que ele controla. E por 17 anos, ele deixou essa variável parada, enquanto controlava cuidadosamente coisas que importam menos. Qual fundo escolher, se era melhor Ibovespa ou Small Caps, se o momento de mercado era bom para aportar. Agora as 3 ações que Paulo tomou e que tem atrito mínimo, sem sacrifício extraordinário, sem mudar de vida. Primeira ação, Paulo abriu o aplicativo da corretora no mesmo dia que terminou de entender o problema e aumentou a contribuição automática de 300 para 500 reais. Não foi a correção perfeita, foi a correção possível naquele dia, naquele momento, sem precisar rever o orçamento inteiro, nem negociar nada com ninguém. A lógica é simples. A decisão tomada hoje com número imperfeito vale mais do que a decisão perfeita tomada daqui a 3 meses, porque cada mês de atraso tem custo de R$ 480 que você já viu. A ação de amanhã nunca executa com a mesma eficiência que a ação de hoje, porque amanhã existe uma versão do seu cérebro que vai encontrar um motivo para postergar.
Segunda ação, Paulo criou um lembrete recorrente no calendário para o dia 15 de janeiro de cada ano, com uma única instrução: revisar e aumentar contribuição. Não uma meta, não uma promessa, um evento bloqueado na agenda com uma tarefa de 15 minutos. O mecanismo importa mais do que a intenção. Intenção sem arquitetura de execução tem vida útil de 3 semanas em média, de acordo com pesquisas de formação de hábito da Universidade de Londres, publicadas em 2010 no European Journal of Social Psychology. A arquitetura de execução, o lembrete, o dia fixo, a tarefa específica, transforma a intenção em sistema. Sistema não depende de motivação, motivação acaba, sistema continua. Terceira ação, Paulo identificou um evento financeiro previsível no horizonte dele. O carro, que estava com financiamento para terminar em 22 meses, com parcela de R$ 700 por mês. Ele não esperou o dia do último boleto para decidir o que fazer com esse dinheiro. Ele decidiu agora, em abstrato, enquanto o dinheiro ainda não existe na conta, R$ 400 vão direto para o investimento no mesmo dia do último pagamento. Os outros 300 ficam livres para melhorar o dia a dia. Essa decisão foi registrada num arquivo de texto com data e valor, não porque Paulo precisa de papelada, mas porque uma decisão escrita antes do dinheiro existir tem uma taxa de execução dramaticamente maior do que uma decisão tomada com o dinheiro na conta e 10 outras demandas competindo por ele. Pesquisa de Shlomo Ben-Artzi e Richard Thaler, dois dos principais pesquisadores de finanças comportamentais do mundo, publicada no American Economic Review em 2004, mostrou que pré-comprometer aumentos futuros de contribuição eleva a taxa de poupança de longo prazo, em média, 3,4 vezes mais do que orientação genérica sobre poupar mais. 3,4 vezes. A decisão tomada antes do dinheiro existir é a mais eficaz que existe, não por disciplina, por arquitetura. Agora fecha o loop todo. Paulo, em 2013, digitou R$ 300 num formulário, não porque era preguiçoso, não porque não se importava com o futuro, porque era o que fazia sentido naquele momento, com aquela renda, com aquela clareza. O formulário funcionou, criou o hábito, automatizou o comportamento, tirou da equação a decisão mensal de investir ou não investir. Isso foi uma vitória enorme que a maioria das pessoas nunca alcança. O problema é que o formulário não tem data de validade automática. Ele continua executando com os parâmetros de 2013, mesmo quando a vida de 2024 é completamente diferente. E o sistema financeiro não tem incentivo para te avisar, porque o aviso não vem acompanhado de produto. O custo total da inércia de contribuição do Paulo, considerando os 11 anos de contribuição estagnada enquanto a renda crescia, é de aproximadamente R$ 290 mil a menos no saldo final, não perdido para golpe, não perdido para mercado em crise, perdido para o formulário de 2013 que nunca foi atualizado. O seu formulário tem quantos anos? Aqui está o que você faz com isso nos próximos 30 minutos. Não essa semana, 30 minutos. Abre o aplicativo do seu investimento, encontra o campo de contribuição automática, calcula quanto você contribuía como percentual da renda quando abriu a conta, calcula quanto é esse mesmo percentual hoje. Se o número mudou, e ele quase certamente mudou, ajusta agora, não no mês que vem, agora. A janela entre entender o problema e agir sobre ele é onde a maioria das pessoas perde o impulso. Você tem um impulso agora. Segundo, anota no calendário, hoje, o dia 15 de janeiro do ano que vem, com uma tarefa de 15 minutos chamada Revisar Contribuição de Investimento. Um evento, uma tarefa, 15 minutos por ano. Esse é o sistema que substitui disciplina por arquitetura. Terceiro, identifica um evento financeiro previsível nos próximos 24 meses. Fim de financiamento, 13º, promoção esperada, qualquer coisa. Decide agora, em texto escrito, qual percentual vai para investimento quando esse evento acontecer. Escreve, data, valor, percentual, antes do dinheiro existir. Essa decisão tomada hoje vale mais do que qualquer análise de produto que você possa fazer quando o dinheiro estiver na conta. R$ 10 por dia.
dia, R$ 360 por mês. Esse número pode parecer pequeno, e em fase 1 ele é pequeno, mas o tamanho do número no formulário de abertura de conta não é o destino, é o ponto de partida de um sistema que tem motor próprio, inércia própria e, se você der combustível suficiente no momento certo, uma aceleração que vai parecer exagerada para quem só olhou de fora durante o aquecimento. O tanque não estava quebrado, ele estava aquecendo, e agora você sabe exatamente em qual temperatura ele engaja. Se esse vídeo mudou alguma coisa na forma como você enxerga o seu próprio investimento, se inscreve no canal. Cada inscrição ajuda o canal a chegar em mais pessoas que estão travadas no diagnóstico errado, com a solução certa ao alcance. O algoritmo do YouTube só distribui esse tipo de conteúdo quando as pessoas que viram sinalizam que vale a pena. Você acabou de ver. Você sabe se vale.